Pode ir. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos inspire e esteja com todos nós. E que nós possamos abastecer o nosso coração com a luz desse Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e hoje nós continuamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e hoje nós vamos falar sobre o item 18, ainda sobre a indulgência. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Carlos Assis. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana. Desculpa, Silvana. E a gente tem aqui alguns avisos a serem dados, e eu vou iniciar pela sacolinha do Natal, da obra social que a gente já está entregando. E esse ano vem o retrato da criança que foi escolher apadrinhar. E aqui na sacolinha a gente tem um cartãozinho para a pessoa que pegar, e está aqui, preencha e entregue na livraria, porque a gente precisa que vocês coloquem o nome e o telefone, destaque essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui é para ser destacada e entregar na livraria, que esse aqui é o controle da gente, quem levou, para quando a gente, se precisar, a gente ligar para lembrar. E essas entregas está marcada para quando? A data limite de entrega é no dia 26 de novembro, então a gente já está entregando agora, para que a pessoa tenha tempo, que não fique em cima da hora, correndo. Então, a gente sempre pede itens de higiene pessoal, que é escova de dente, sabonete, shampoo, pasta de dente. De vestuário, a gente sempre pede para as meninas um vestidinho ou um conjunto, calcinha, meia e um chinelinho. E para os meninos, blusa ou bermuda, cueca, meia e um chinelinho. Para as crianças de até 6 anos, a gente pede um brinquedinho. E para as crianças a partir de 7 anos, a gente pede sempre uma mochila. Tá? Então, a gente está contando com a ajuda de vocês para apadrinhar essas crianças. E, olha, gente, tem criança, muita criança. Então, está ali fora. Depois que termina a palestra, é só vocês se encaminharem, pegar, preencher, entregar na livraria, tá? Que a gente está contando muito com a ajuda de vocês para apadrinhar essa criançada toda aí. Então, vamos lá, os avisos. Vamos falar primeiro dos estudos que a casa oferece. Olha, gente, é muito estudo essa casa aqui. Eu, sinceramente, nunca vi uma casa com tanto estudo como o CEAP. Manhã, tarde e noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e assim a gente vai. Gente, é o estudo que ajuda a gente a entender todos esses problemas que a gente vai vivendo na nossa vida, na vida do vizinho, na vida do irmão. Porque se a gente não conhece o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, por que isso está acontecendo comigo, fica muito mais difícil a gente passar. E não está fácil, não está fácil para ninguém. Quem tem conhecimento da doutrina, ela vai ajudando a gente a entender e vai fortalecendo cada vez mais a gente para poder
a gente conseguir dar conta do recado, porque ninguém veio aqui a passeio, nem de brincadeira, não. A coisa aqui é bem séria, então a gente precisa se fortalecer. Na palestra, a gente escuta o estudo, mas não dá para tirar dúvida. E no estudo, não. Você vem aqui, vai para a sala ou assiste aqui as lives e você pode participar, você pode tirar dúvida. Isso é muito importante, porque você ouve o que o seu colega está falando, de repente aquela dúvida é a mesma que você tem. E são várias pessoas estudando, várias cabeças pensando. Então, ajuda muito, gente. Então, estão todos convidados. Quem não está fazendo nenhum estudo, dá uma olhadinha nos horários que a gente tem. Na livraria tem agora, a gente tem um marcador de livro que tem os horários do estudo. Alguns já mudaram, porque a gente precisa estudar, e estudar muito, gente. Porque a doutrina, o que não falta é estudo para a vida toda. Então, vamos lá. A gente tem também atendimento fraterno, que acontece sempre depois da palestra, sempre depois do estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver precisando de conversar, tiver com algum problema, é só ficar sentadinho no seu lugar quando terminar o estudo, que a gente vai encaminhar um trabalhador, um médico que possa conversar e orientá-los melhor. A gente tem também a nossa livraria, que funciona um pouquinho antes e um pouquinho depois da palestra. E a nossa obra social. A nossa obra social acontece sempre no sábado. A gente está atendendo crianças de 0 a 18 anos. Eles chegam aqui às 8 da manhã, tomam café, assistem a aula de evangelização. As turminhas são separadas de acordo com a idade das crianças. Os bebês também ficam lá no berçário. Então, se alguém quiser conhecer, a gente está sempre precisando de voluntário. Porque é muita criança, é muita gente. O berçário, então, né? O berçário é sem, porque não para de chegar criança, elas não param de ter outras crianças, então o berçário está sempre cheio. E é bom a gente vir conhecer o trabalho, porque a obra social, assim, você entra na obra social, você vem conhecer, aí dá uma ajudazinha pequena naquele dia, mas aí o coração... Se vier o segundo dia, a gente não sai mais. A obra social entrou, veio a segunda vez para ajudar, está contaminado, já foi picado pelo bichinho do amor da evangelização. Então, estão todos convidados a vir conhecer os nossos trabalhos. A gente tem também, agora está acontecendo o tratamento espiritual, que acontece aqui na salinha ao lado. Então, para chegar ao tratamento espiritual, a gente passa sempre pelo atendimento fraterno. Se for o caso, também é encaminhado. A gente tem reunião pública quarta-feira, às 15 horas e às 19, e no sábado, às 10 da manhã e às 17 horas. Eu gostaria de pedir, por favor, que desligassem ou pusessem o celular no modo para vibrar, se alguém precisar muito atender uma ligação, para que ele não toque na hora do estudo, porque sempre que o celular toca, a gente presta atenção, e aí você perde o fio. Quem está dando o estudo incomoda um pouquinho, e às vezes a pessoa perde até o raciocínio, né? A gente vai dar início agora com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É o livro que a Silvana, depois do momento do passe, vai fazer um resumo da lição que eu vou ler agora. E a lição que eu vou ler hoje é a lição de número 83, e tem como título Aflições. É um versículo que Emmanuel nos traz da primeira epístola de Pedro. E Emmanuel nos traz o seguinte versículo para a nossa reflexão. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 13. É inegável
que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças fenecerão distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão, uns pela indiferença, outros porque preferirão a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compeli-vos à inquietação e à amargura. Certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Vamos agora fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração de início. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso e bom, aqui estamos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho, nessa casa que com tanto amor nos acolhe. Pedimos a esses espíritos que aqui já se encontram desde tão cedo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, Altivo e a tantos outros queridos que aqui se encontram. Pedimos que o nosso companheiro Carlos Assis possa receber do alto a intuição para o seu estudo e que as suas palavras possam tocar os nossos corações. Que seja assim, em nome de Jesus, em nome desses espíritos, mas principalmente em nome do nosso Deus maior, pedimos, Senhor, que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um primeiro parágrafo do 18. Tá bom, Carlos? E o item 18 começa assim: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. E agora eu vou passar a palavra para o Carlos, para que ele possa trazer o seu estudo. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Ih, pessoal, acho que não passou hoje ali pela cantina, né? Já tem cantina na casa, hein, gente? Paz, amor e muita calma para todos nós. Um prazer estar aqui de volta, né? E hoje, para falar sobre essa obra que a Mônica disse, né? Tão básica para nós, tão primordial, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 10, o capítulo, né, que nos toca profundamente, porque fala de vários temas, né, essenciais para nós. E de quando Kardec
organizando o livro, colocou, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A misericórdia do Pai é infinita, né? E, mediante o tempo, nós não usamos mais o termo misericórdia, né? Na modernidade. Então, essa grande qualidade, que é uma qualidade também da alma, ela tem hoje em dia tem outro nome, né? Que é a compaixão. E o grande representante da compaixão não é espírita, mas é um espírito admirável, né? Que é o nosso querido Dalai Lama. E quando a gente estuda a misericórdia, a compaixão, a gente aprende que Deus está sempre aberto para seus filhos. E nós, o que nós precisamos aprender dessa então qualidade? Que como seus filhos, precisamos estar com o nosso coração aberto para todos os nossos irmãos. Aqueles que nós amamos, aqueles que nós temos afinidade e, infelizmente, aqueles que nós temos antipatia. Essa é a nossa prova, né? Transformar antipatia em afinidade. E no nosso item de hoje, aí que a Mônica frisou, que é o item, né, 18, a gente está mais uma vez meditando sobre a extensão da compaixão, a extensão dessa infinita misericórdia que é a indulgência. É mais fácil julgar ao próximo? Muitos vão falar que sim, né? A gente abre a nossa janela, a gente abre a nossa porta, né? A gente vai na varanda, a gente abre, né? Ou a gente está, né? Na internet, facilmente julgamos o outro, né? É fácil, né? Mas quando é para fazer o auto-julgamento? Será que todo mundo aqui já se julga? Julgar ao próximo, sabemos que normalmente é sempre negativo, né? Dentro dessa temática, né, de que o nosso Mestre Jesus fala, é sempre negativo porque a gente fixa normalmente naquela parte negativa do nosso irmão. Quando eu faço um auto-julgamento, será que eu foco no meu lado negativo? Quantos espíritas fazem isso, né? E aí quando a gente encontra aquele espírita depressivo naquele sentido de ter a doença depressão, é uma pessoa que se julga, é uma pessoa que se condena, né? É uma pessoa que sempre se joga para baixo. Mas entre eu julgar o próximo e eu me julgar, o que é melhor, gente? Eu me julgar. É o meu ser. Mas nesse auto-julgamento, né? Ou seja, de nós mesmos, a grande psicoterapeuta espiritual, Joana de Ângeles, pede para a gente colocar um certo açúcar, né? Colocar um certo doce e não ser tão árido. Então ela aprendeu numa escola terapêutica chamada de um curso em milagres. E nesse curso em milagres, gente, o único milagre é a sua atitude. Então se eu tenho uma atitude melhor perante a vida, nota 10 para mim, né? Então se eu vou me julgar, e por um lado é bom, eu vou fazer essa avaliação de mim mesmo, não vou ser muito árido, vou ser gentil comigo mesmo. Então, no curso em Milagres, o grande ensinamento é esse: seja gentil consigo mesmo. Será que nós temos essa gentileza conosco? A gente vai ver aquele criminoso do mais, né, alto índice, né, de crimes de que ele cometeu, e até hoje ele não tem culpa, ele não criou culpa. A gente pega a nossa própria vida, poxa, aquele pequeno erro que eu tive perante aquela senhora, eu criei culpa. E por que eu então criei culpa? E aquele criminoso não? Porque a minha consciência está muito mais clara, né? Eu estou muito mais acordado mediante a vida do que aquele irmão que ainda comete crimes. E hoje ele está preso. Há muitos anos ele está preso. Então, por mais de que ele, né, de que ele tenha feito sofrer outras pessoas, ele também é um grande sofredor
e ele sofre. Mas ele não consegue sentir culpa ainda. Então, sentir culpa não é problema, como muitos espíritas apontam, né? O problema é ficar preso à culpa, aí não serve. Porque quando você fica preso ou presa à culpa, normalmente você cria depressão. Você não consegue ter uma vida saudável. Mas sentir culpa, no sentido de você mudar a sua vida, né? Mudar o seu rumo positivamente, é algo assim maravilhoso. Então, a indulgência, né? Que é o quê? Você sempre está pronto para perdoar. Quem dera se fosse a nossa praia, né? A nossa praia pode ser a da Barra, né? Pode ser a de Ramos, né? Que não é muito limpa, né? Mas a nossa praia não é ainda a indulgência, né, gente? Imagina, eu estar sempre pronto para perdoar. Pode ser uma falta grave, pode ser aquela pequenina falta. Eu não tenho essa prontidão ainda. Nós não temos essa prontidão. Mas o convite do Mestre Jesus é esse. Indulgência é isso. Estar sempre pronto para perdoar. Mas estar sempre pronto também o quê? Para se auto-perdoar. Eu faço uma pesquisa já há anos, só com mulheres espíritas, e todas elas, algumas antes até do espiritismo, outras já espíritas, todas cometeram aborto. E esse componente da culpa está sempre presente nelas. Todas as que eu fiz a entrevista sentem culpa até hoje. E aí eu, pesquisando tanto, é um belo dia, no meu consultório, um cliente espírita, um homem, que ele se culpava pelo aborto. Raro isso, né, gente? Um homem se culpar porque a sua companheira quis cometer o aborto e ele era contra. Só que eles só namoravam, né? E ela falou, eu vou tirar, eu não vou ter essa criança. Imagina ele como espírita. Criou culpa. Só que ele conseguiu, com técnicas de auto-perdão, na terapia, se auto-perdoar. Então, quantas pessoas estão presas na culpa? Não porque erraram apenas com o próximo, mas porque erraram na vida delas mesmas. E aí, até hoje, gente, eu nunca encontrei algum outro homem que tenha se culpado por causa de aborto. Só esse. E depois que ele se auto-perdoou, gente, a vida dele deu um salto, ele cresceu tanto. E ele sempre fala, Carlos, mas eu estava tão preso na culpa, eu estava tão mal. E uma culpa que, na verdade, que nem era dele, porque ele não quis o aborto. Ele falou, você pode ter a criança, eu vou te apoiar, eu vou estar com você, mas ela não quis. Então, a gente tem que começar a perceber, né? Eu perdoo aos outros facilmente e eu me perdoo facilmente? A mensagem aqui do nosso querido bispo de Níver, né? Bordeaux, o nosso querido de Fétre, ele está falando justamente sobre isso. Que quantas vezes a gente vê a falha do outro. Nós somos clarividentes. A gente vê coisa até que não existe no outro, né? Inventamos. Mas eu não consigo ver a minha imperfeição. Eu brinco sempre, né? Nas palestras, o pessoal gosta muito. Imagina, gente, se eu olhasse agora para mim e falasse assim, poxa, eu estou igualzinho ao Brad Pitt. Né? O pessoal ia pensar, caramba, esse Carlos Assis ele deve estar pirado, né? Porque ele é gordo, ou melhor, né? Ele está gordo e ele está se achando o Brad Pitt. Né? Aí isso fisicamente. Imagina espiritualmente. Eu olhar para mim e falar assim, eu estou igualzinho ao Chico Xavier. Gente, não dá, né? Então, nós temos que perceber o nosso nível. Né? Se eu olho para as minhas finanças, eu não posso dizer, eu sou que nem aquele bilionário. Eu não sou bilionário. Né? Se eu olho para o lado espiritual, eu não sou um Chico Xavier.
Se eu me olho fisicamente, não pode dizer que eu estou magro. Eu tenho que ver aquilo que eu sou e como eu estou. Mas assim como a gente inventa coisas sobre nós mesmos, inventamos sobre os outros. Você lembra daquele fato que o Simonetti conta em um dos seus livros? Daquela moça de que ela morava em uma rua bem próxima à casa espírita. E ela dizia assim, esse presidente aí da casa espírita é um pinguço. Ela nem conhecia o homem, né? Esse cara é um pinguço. Sai toda hora aí com um monte de cachaça na mão. Passaram-se os anos, ela teve câncer. E a amiga dela, a vizinha, falou assim, vamos lá no centro espírita para você ter uma ajuda. Relutou, foi lá para o centro espírita, amou, hoje em dia é espírita, nunca mais ela saiu. Mas aí ela descobriu que não era cachaça, era água fluidificada. E quantas vezes ela condenou aquele homem, cachaceiro, pinguço. Ela falava isso na rua, espalhava aquilo na rua. Quando ela viu que era água fluidificada, e ela compreendeu o que era uma água, né? Fluidificada, ela pediu perdão a ele. Aí ele perguntou, mas perdão por quê, senhora? Eu te conheço há pouco tempo. Aí ela, não, mas há anos que eu falo mal do Senhor. Eu digo que o senhor é cachaceiro, pinguço, que sai com um monte aí de garrafa, olha. E a gente não faz isso, gente? Em algum momento da vida a gente já fez. Ou a gente faz, a gente nem julga mais, né? Nós condenamos. Cadê a indulgência? Então, no mundo corporativo, a gente utiliza uma janela de autoconhecimento, chamada janela de Johari ou de Johari. E nessa janela, o Luft coloca quatro aspectos. O espírita precisa se ver nisso. Então, aquele primeiro aspecto da janela de autoconhecimento é um eu aberto. É o que o espírita deveria ter, né? Eu tenho um eu aberto. Eu mostro aquilo que eu sou, não minto, não finjo, não crio máscara, mostro aquilo que eu sou. E, ao mesmo tempo, estou aberto para trocar com vocês. A gente pode trocar após aqui a palestra, a gente pode bater um papo, a gente pode conversar, estar aberto ao próximo, ok? Esse é o eu aberto. Maravilha esse, né? Mas aí vem o eu cego. Que eu não estou vendo em mim, hein? Imagina, eu volto a afirmar, imagina se eu falo para vocês, poxa, eu estou magérrimo. Imagina, esse cara não está bem, né? Não, mas eu vejo a minha gordura, né? E eu estou gordo. Pô, que bom, né? De que ele já enxerga, não é isso? Mas e a nível espiritual? Será que eu enxergo? Como é que andam os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes? Como é que é o meu dia a dia? É sadio? Ou é doentio? Essa é a percepção maior, né? O meu pensamento é suicida? Que bom que não, né? Mas e aí se for? Se for, eu tenho que tratar. O meu sentimento é mais harmonioso? A atitude que eu tenho é voltada para o bem ou é voltada para o mal? É isso que a gente tem que perceber, né? Então a gente começa a não ser mais cego. Não, eu estou me vendo como eu sou e como eu estou. E ver o próximo como ele é. A gente não pode fingir. Fulano é maravilhosa. Às vezes a fulana é péssima, né? Fulana é maravilhosa. Ou vice-versa. É como a fulana é, não é? Ainda tem pessoas que têm o pai assim como o super-herói, não tem? Meu pai é o super-homem. A minha mãe é a Mulher Maravilha. Não existe essas coisas. O pai é o pai, a mãe é a mãe. Ela não tem um superpoder e nem ele tem um superpoder. São pessoas como nós.
que têm as suas qualidades, que têm as suas imperfeições, que acertam, que erram. É assim a vida. Porque quando eu coloco a pessoa lá no alto, daqui a pouco eu vou criar a frustração. Por quê? Em algum momento ela não vai conseguir atender. Então vamos sair disso. É que nem dirigente espírita. Ai, o meu dirigente é a perfeição. Não tem dirigente perfeito. Como não tem palestrante perfeito, médio perfeito, isso não existe. Mas quantas vezes a gente cria isso, né? Na nossa cabeça. Então, esse eu cego. E o eu desconhecido, gente? Caramba! Eu me desconheço? Eu não tenho conhecimento de mim? Será que é isso? Eu não conheço o outro. Existem histórias reais, eu já ouvi até, né? No atendimento fraterno aí de várias casas espíritas, de um pai de família sumir. Mas como é que é isso, sumiu? Um belo dia ele saiu e nunca mais voltou. E depois de anos ele foi visto em outro local, com uma outra família, com uma outra vida. Nunca mais ele voltou para aquela família. E aí, gente? A gente conhece o nosso pai? Conhece a nossa mãe? Nós nos conhecemos de verdade? Às vezes a gente frequenta um centro espírita, 20, 30, sei lá, 40 anos, aí daqui a pouco, caramba, mas o fulano fez aquilo, poxa, mas ele era tão legal. Era um autoconhecimento parcial. Parcial. Aí às vezes toma susto, né? Caramba, mas fulano falou aquilo, e a fulana fez aquilo, que são coisas comuns, hein, gente? Coisas comuns. Não são coisas normais. Olha só a diferença. Coisas comuns. Acontecem em todos os lugares. Mas não são coisas normais. São coisas anormais. Por quê? Porque não são sadias. Mas quando a gente se assusta, é porque o nosso autoconhecimento é baixo, é precário. Aí quando a gente vê alguém perdoando facilmente, o que o homem velho pensa? Aquela senhora é boba, né? Gente, será que ela não vê que aquele fulano, ele não presta para nada? Como é que ela perdoou? O homem velho pensa isso, né? E o homem novo? Que bom que ela sabe perdoar, né? Que bom que ela perdoa. Gente, o perdão é bom para quem perdoa. É ela que está bem. Não é quem ela perdoou. Isso aí é uma consequência. A pessoa que está perdoando é que está se dando um grande presente. Como diz a Joana de Ângeles. Ah, mas e o outro? Aceitou o perdão ou não? Isso pouco importa se o outro aceitou ou não. Você teve a atitude de pedir o perdão, de praticar o perdão. Essa pessoa está começando a ser indulgente. Ela está começando a ficar pronta para perdoar sempre. Olha que maravilha. Mas quantas vezes o homem velho, né? Perdoa não. Não perdoa. Ela pode achar que ela está certa. Mas e daí? Ela pode pensar que ela é muito especial. E daí? O perdão é libertador. Eu estou tirando um peso que está em mim. Será que pesa no outro? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da consciência dele. Mas eu estou conseguindo perdoar. Eu passei na prova, né? Eu fui aprovado. E o outro, não sei. Depende dele. Eu quero deixar o meu coração limpo, a minha mente limpa. Eu quero ter a minha alma mais leve. Eu estou o quê? Eu estou dissolvendo tudo aquilo que não serve. O outro, não sei. É muito bom de que ele esteja assim também, né? Assim, nesse processo. Mas se ele não aceitar o perdão, é com ele. Ele fica lá, pesadinho,
e eu estou indo embora leve. O perdão apaga o erro? Não. Imagina, falei mal da Mônica, aí eu pedi perdão à Mônica. Não, eu errei, falei mal da Mônica, né? Mas quando eu consigo perdoar, já que eu tive, né, problema com ela, eu fico leve. Se ela estiver assim nessa sintonia também, ela vai ficar leve também. Mas se ela falar que não, eu não perdoo, de repente ela vai ficar lá ainda, né? Pesada, né? Para baixo, doente, não é assim? É assim. Então a gente não tem que... mas e aí, será que ela vai aceitar? Será que ele vai querer perdoar? Não importa. O exercício espiritual é para nós. Se ele vai também estar na sintonia, se ele vai topar, é outra coisa. Eu faço a minha parte. Então, a gente começa a perceber como Jesus é um terapeuta assim ímpar, né? Porque a ciência terapêutica, e a gente leva isso até para o mundo corporativo, a gente começa a trabalhar de forma muito prática o que nos perturba. Seja indulgente, seja o primeiro a pedir perdão, a dar a oportunidade para o outro falar, para o outro expor a sua visão e tentar superar aquele conflito. Vamos fazer isso. A doutrina espírita, diz ele, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado. Em todo o seu percurso, podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, caridade para consigo mesmo. Mas eu pensava que caridade era eu pegar uma cesta básica, montar aquela cesta básica completinha, chegar lá no SEAP e entregar. Isso é caridade. É caridade isso, gente? Claro que é. Caridade material. Gente, a caridade maior, a da indulgência. A que eu sempre lembro pelas casas espíritas, o do pai e da mãe do nosso querido João Hélio. Perdoar aqueles jovens que tiraram a vida corpórea do nosso querido João. Será que eu ia conseguir fazer isso? Se fosse o meu filho? Não sei. Só quando a gente passa que a gente sabe. Mas não adianta ficar prevendo, eu ia fazer assim, ia fazer assado. Para com isso, só na hora que a gente sabe. Mas os dois conseguiram. O Elcio e a Rosa. E você, será que já perdoa desse jeito? A pessoa tirou a vida do seu filho. A vida corpórea, a morte física existe. Morre, acaba. Fisicamente, acaba. E aí, será que você tem estômago para isso? Você tem coração para ser indulgente dessa forma? O Elcio teve. A Rosa teve. Então tem muito espírita, gente, muito blá blá blá, né? Eu sou espírita, faço isso, faço aquilo. Eu quero ver fazer a indulgência. Eu quero ver praticar o perdão genuíno, verdadeiro. Esses são verdadeiros espíritas. Esses nós podemos confiar de olhos fechados. Porque estão mostrando com a própria vida. Saiu do blá blá blá, né? Faço isso, faço aquilo. Vai lá pro Claro Hall, não sei o que Hall, né? Isso não é espiritismo, gente. Isso é evento. Espiritismo é aqui, né? É com as famílias assistidas, é no perdão, é na indulgência. Isso é espiritismo. Tem muita coisa aí que é só figuração, né? E o povo gosta, né? O povo gosta. Então a gente tem que começar a ver que espiritismo é coisa séria. Como diz o nosso querido, né?
Raul Teixeira, espiritismo é para quem pode. Porque não é fácil, né, gente? É difícil? Também não, é trabalhoso. Muito trabalhoso. Então, quando nós vemos alguém indulgente já na prática, perdoando na prática, esse é espírita. E aí eu fico pensando, se fosse o meu filho, se eu iria ter estômago, coração para perdoar dessa forma. Caridade moral, né? A indulgência é isso, gente, caridade moral. Como ele disse aqui também, né? Caridade prática de coração, caridade para com o próximo nesse caso. E se eu for autoindulgente, quando eu erro, quando eu caio, quando eu crio culpa, eu me auto-perdoar. Nós merecemos o auto-perdão. Puxa, mas eu errei, violentei, perturbei a vida do próximo. Todos passamos por isso, todos nós. E nem por isso eu não mereço o auto-perdão. Nós merecemos. E quem não consegue fazer sozinho? Já diz a Joana de Ângeles, já diz o André Luiz, já diz o Emmanuel, já diz o Hamed. Se não consegue sozinho, tem que ter ajuda. Ajuda médica, ajuda terapêutica. Não pode sentar em cima lá do seu problema. Ah, ficar aqui sentado, está confortável e não vou fazer nada. Não dá. E muitas vezes a gente vê pessoas que mesmo na casa espírita precisam dessas ferramentas fora da casa espírita para conseguir principalmente se auto-perdoar. Não é algo fácil. Continua ele. Numa palavra, caridade com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. A gente poderia viver como uma ilha, como, né, já dizia lá o Robinson Crusoe, vamos viver como uma ilha, né, longe do próximo, de problemas, né, de fofoca, né, eu vou viver só para mim. A utilidade disso? Nenhuma, né, gente? Pobre, né, uma coisa muito pobre a nível moral. Então nós estamos mergulhados aqui na Terra hoje em dia, reencarnados aqui, para sermos úteis. Aproveitar esse momento. É hoje aí que a mídia está falando, né? São essas datas, né? Marcantes, a independência, não é isso? A independência espiritual, a independência moral, ela existe. Mas existe a lei de interdependência. No Livro dos Espíritos, no final da sua introdução. Então, se tudo está em tudo, e se tudo convive com tudo, é para melhor. Nós precisamos uns dos outros. Não adianta eu querer ficar, né, seja lá no meu barraquinho, ou no meu casarão, ou no meu palacete, longe, né, dos outros. Não adianta isso. Por isso que sempre o Emmanuel falava, né, a paixão do Cristo é o povo. Não é estar no meio do povo, como agora lá, no Rock in Rio, né? Eu tenho que ir lá para o meio lá do povo, né? É no Rock in Rio, isso aí é gosto, né? Mas esse meio do povo é o quê? Para a gente não perder a convivência. Nós precisamos uns dos outros. E aí a gente cresce, né? Quando a gente começa a aprender com o outro e também a ensinar. Por que não? Então, compreender que essa caridade, ela é primordial. Eu não estou sendo caridoso porque eu estou acima de você. Estou sendo caridoso porque isso é uma lei do cosmos, é universal, é uma lei de Deus, e é onde a gente começa de verdade a se doar.
começamos a perceber, de fato, a nossa real utilidade. E, nesse caso, a gente lembra que foi perguntado ao nosso querido, né, Francisco de Assis. Francisco, o que é mais importante? A caridade material, a do dinheiro, a da cesta básica, né, a do alimento, ou a caridade moral? E aí o Francisco respondeu, né, de forma sarcástica, né, rindo, e ele falou assim: já separaram a caridade? Isso é coisa do homem, né, gente? O homem julga demais. O porquê nosso parece que ele é permanente, né? Ah, por que isso? Mas por que aquilo? E por quê? E por quê? E por quê? Parece que a gente nunca está satisfeito com as respostas que nos chegam. A reencarnação nossa hoje aqui na Terra é uma resposta, não é mais pergunta. Ah, mas eu ainda posso ter as minhas perguntas? Claro que vai ter. Mas a nossa vinda para a Terra já é a resposta. É a oportunidade do recomeço. E aí a gente pode lamentar. Ah, podemos. Podemos lamentar aqueles que perderam a encarnação. E é uma ótima hora, né, para a gente perguntar para nós mesmos: será que eu estou perdendo a encarnação? Eu vivo para satisfazer necessidades básicas, que foram muito bem, né, delineadas pelo Maslow, né, o grande terapeuta americano. Então eu vivo porque eu tenho sede, quero então matar a minha sede. Eu vivo porque eu tenho fome, eu quero matar a minha fome. E eu vivo porque eu tenho, né, a sexualidade em mim e eu quero matar essa sexualidade fazendo o ato sexual. É isso? É para isso que a gente vive? E a gente pode pensar em muitas pessoas, né, que ganham dinheiro e só aplica. Vou aplicar dinheiro para lá, para cá, ações. Até quando? Qual é o limite disso? E a gente olha para o lado, aquela pessoa ali na rua passando fome. E justamente essa pessoa que tem muito dinheiro, muitas das vezes ela não estende uma mão sequer. E aquela outra, às vezes, está cheia de dívida, vai lá e ajuda, né? Vai lá e ajuda numa boa. Por quê? Porque não é o status. É o coração. É o sentimento. É a entrega. É a caridade. Quando eu faço ao mais pequenino, eu faço para Deus. E eu faço para mim mesmo. Não teve nenhuma pessoa, não teve nenhum espírito até hoje que tenha feito o bem e o bem não tenha voltado para ele. E as pessoas às vezes ainda falam para nós, perguntam: puxa, mas eu conheci uma pessoa, ela fez tanto bem e acabou miserável. Como é que é isso? Pensa só, os teus olhos estão na matéria. Não é? Tira os olhos da matéria. Mas quem era aquela pessoa? Eu tive o prazer de conhecer a dona Célia, a médium que Chico Xavier, a médium que o próprio Emmanuel apontava como a maior médium mundial. A dona Célia perdeu tudo financeiramente. O seu marido tinha um vício e eles perderam tudo. Mas o seu genro tinha um amor enorme pela Célia, foi lá, ele que tinha uma vida financeira muito alta, foi lá, comprou tudo para ela. Imóvel, móveis, dava dinheiro, fazia tudo por ela. A Célia nunca foi uma médium que viveu de doação ou se a casa espírita fizesse alguma coisa por ela. Nunca! Dona Célia fazia caridade. Mas o seu genro começou a custear todas as suas contas, as suas despesas, tudo.
porque ela perdeu tudo. E aí, gente? Uma grande médium, um grande espírito. Tira os olhos da matéria. Vamos nos olhar como espíritos. Então, aquele que faz o bem, recebe o bem. Não tem ninguém até hoje, poxa, eu fiz o bem e eu não consegui viver bem. Isso não existe. Mas, de repente, naquele momento, ainda na Terra ou num outro mundo, demonstrou uma vida financeira, uma vida no corpo físico ruim. Mas espiritualmente não era isso. Entendam isso. Então, não é bobo aquele que perdoa. Não é fraco aquele que perdoa. Não é infeliz aquele que perdoa. Não é dependente emocionalmente aquele que perdoa. Ele é consciente do bem que ele faz para ele e para o próximo. Gente, o perdão é um grande remédio. O perdão é um bálsamo. O perdão é extremamente terapêutico. Perdoe. E esse perdão, quando é conosco, é auto-perdão. Tem a mesma qualidade. É terapêutico. É remédio. É bálsamo. Por que você demora a perdoar? Por que você demora a se auto-perdoar? As pessoas falam com ódio, né? As pessoas falam com mágoa, falam com raiva de todos aqueles que erraram na vida e que a mídia, né, foi em cima deles. Acho que tem gente hoje que vai falar assim, gente, esse palestrante precisava falar aquilo. Por que a gente vê movimentos, seja machista, seja feminista, aí muitos falam assim, eu chego até ter nojo. Quando nós falamos assim, parece que nós não somos espíritas. Porque a gente coloca aquela pessoa, reduz a uma coisa parada no tempo. Né? A pessoa está ali, ela não serve para nada, cometeu aquele crime, né? Eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, e aí a gente volta a falar. E você é espírita? Ah, mas eu também não tenho sangue, né, de barata. Mas e daí? Eu vou continuar com o mesmo comportamento? E aí a gente lembra de um homem que fez bem para tanta gente, durante muito e muito tempo, e que a gente entende, por ele ter violentado mulheres, as mulheres se doem, né? A gente entende isso, né? Mas, por um outro lado, a gente fala, cadê a nossa espiritualidade? Cadê o nosso perdão? E a pessoa está, pela lei dos homens, presa, respondendo à lei, e nós vamos condenar para sempre? Vamos? Vou falar o nome dele. João de Deus. Que bom, né? Que ele conseguiu esse nome. Para ele lembrar que ele tem um pai que não julga. Que ele tem um pai que não condena. Mas uma das leis do pai é de causa e é de efeito. É de ação e é de reação. Então, todos aqueles espíritos que ele feriu, ele vai responder. Ok? Nós também queremos isso, claro, de que ele responda à lei dos homens e à lei de Deus. O que a gente tem que se tocar é o grau do nosso ódio. O grau da nossa mágoa. Nós temos que vibrar por esse homem. Que por muito tempo era bem visto por vários espíritas. Muito bem visto. Aí a pessoa comete um crime, porque ele cometeu. Ah, esse homem não presta. Eu tenho nojo desse homem. E aí a gente lembra dos nossos conflitos familiares. Há quanto tempo é que você não fala com o seu pai?
Há quanto tempo que você não tem uma boa relação com o seu filho? Há quanto tempo que você está mal no seu trabalho por não ter uma boa convivência com o seu chefe, com o seu líder? Porque é assim que a gente age. Né? A gente se magoa. Odiamos com fundamento ou sem fundamento. E agora há pouco tempo, parece que o Zé Arigó virou um grande espírita. Ah, o filme. Já viu o filme? Todos os espíritos agora comentando, né? O Zé Arigó trabalhava com o Dr. Fritz. Gente, espírita tem hora que é hipócrita. As pessoas falavam mal do Arigó. As pessoas falavam mal do Dr. Fritz. Agora, porque virou filme, todo mundo tem que ver o filme, e tem que estudar, e tem que isso. Isso é hipocrisia. Quando é que a gente vai crescer, hein? A gente tem o direito de não gostar. Ah, temos. Gosto do fulano. Gosto da fulana. Mas eu não tenho o direito de condenar, de julgar. E a gente fica nessa condição, né? De juiz. E de aponta a falha de um, aponta do outro. Nós estamos assim. Mas a nossa hipocrisia é tão alta. Falava mal da pessoa, não sei quanto tempo atrás. Ah, e agora o Arigó é o espírita. Arigó nunca foi espírita, né, gente? Nunca foi espírita. Ah, agora o Dr. Fritz é o médico espiritual. E quanto tempo vários espíritos faziam críticas para ele? Aí tem que ir para a tela do cinema para virar santo? Não tem santo espírita, graças a Deus. Então é hora da gente acordar. Assim como João de Deus nunca foi espírita, sempre foi católico, e ele criou aquele tipo de centro ali, sabe lá qual é o nome, de cura, sei lá o nome lá que ele dava. Nunca foi centro espírita, e ele nunca foi espírita. Mas a mídia colocou médio espírita, né? Preso, nunca foi espírita. Vamos compreender Jesus? Indulgência está sempre pronto a perdoar. O perdão precisa ser genuíno, verdadeiro, sincero. Se eu não estou pronto agora para perdoar fulana, eu não perdoo. Perdão falso não gera nada de bom. Auto-perdão, preciso me auto-perdoar. Sincero, genuíno, verdadeiro, estou perdoando a mim mesmo quando eu erro, quando eu falho, quando eu caio. Nós somos perfectíveis. Estamos a caminho da perfeição. É isso que nos ensina Kardec, todas as obras básicas. Eu não sou perfeito agora. Mas o maior vício, ou um dos maiores vícios, está em nós, e está presente em vários espíritas, o perfeccionismo. Vamos começar a trabalhar isso. Vamos ser mais maleáveis, mais flexíveis. Com aquela mínima falta, e poxa, fulano pisou no meu pé no metrô. Vamos perdoar aquela falta mínima, pequena. Mas imagina você perdoar como o Elcio perdoou. O criminoso, aquele irmão que ainda está no crime, que tirou a vida do seu filho. Assim como a Rosa perdoou. E é isso que o espírita precisa. É isso que nós precisamos compreender. Espiritismo, como diz o Raul, é para quem pode. Não é para qualquer um. Ah, eu vou ser espírita. Sai disso. Porque você precisa praticar o espiritismo. Eu vou praticar tudo? Quem dera, né? Mas eu tenho que praticar alguma coisa. É como um aluno perante a escola.
Ele vai tirar sempre 10? Não, mas ele tem que tirar uma nota boa, né? Porque senão não vai dar certo. Ele vai estar sempre repetindo. Então, assim somos nós. Eu tenho que praticar alguma coisa. Se eu estou conseguindo praticar alguma coisa, maravilha. Mas se eu não pratico nada? É hora de trabalhar a mim mesmo para eu poder praticar. Então, vamos terminar hoje de forma figurada, lembrando do grande pensador, médico, Guimarães Rosa. Para todo mundo, eu não quero insônia não, mas pode ter aquela pontinha assim de insônia, né? Para dar aí uma crescida assim no espírito, né? Então vamos terminar a nossa noite lembrando Guimarães Rosa, quando ele dizia: o sapo não pula por boniteza, e sim por precisão. O espírita precisa sair desse folclore, dessa fantasia às vezes, né, de ser espírita, e começar a buscar a precisão da nossa reforma íntima. Muita paz para todos. Obrigado, Carlos, pelo estudo que você nos trouxe hoje à noite. Nós agora vamos passar para o segundo momento. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vamos pedir aos médios que se coloquem, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vocês aí atrás que também receberam o passe. O trabalho continua aqui no salão. Vamos elevar os nossos pensamentos, pedir aos nossos anjos guardiães que nesse momento a gente possa receber os fluidos necessários para o nosso refazimento, pedindo a Jesus, o médico dos médiuns, que nos ajude, que nos envolva, e que a gente possa receber em cada célula do nosso corpo fluido necessário para que a gente possa se refazer, que a gente possa se curar das mazelas do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que os nossos médiuns possam doar aos nossos irmãos os melhores fluidos. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Aflições. Quem de nós já não passou ou passa por aflições? Terra, planeta de provas e expiações. O que mais vivemos no dia a dia são aflições. Aflições que trazemos de outras vidas e aflições que provocamos nessa também. E assim, com pouco ou muito conhecimento, estudo, religiosidade, vamos vivendo essas aflições de formas diferentes. Deus, Pai misericordioso, não nos deixa à deriva nas turbulências da vida. Jesus, nosso Mestre amoroso, vem nos acalmar. E no Evangelho tem um capítulo só para nos abrandar o coração, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, nos ensinando como podemos passar por essas aflições, nos mostrar que não existe injustiça. Tudo o que passamos está dentro da lei de justiça, amor e caridade. Que existem as causas anteriores das aflições e atuais, que se não lembrarmos, é pela misericórdia do esquecimento do passado, que muitos de nós não suportariam o peso de rever todo o mal que tenha cometido. Temos também as aflições dos inúmeros suicídios, loucuras. Um reflexo dessas aflições é o número grande de depressão, né, que as pessoas sofrem. Aí vamos nos perguntando como passar pelas aflições de forma mais leve. A palavra-chave é resignação. Sabemos que a felicidade não é deste mundo. Então, o que fazer com as provas que vão aparecendo ao nosso caminho? Na doutrina espírita, desde sempre aprendemos que a dor
é necessária, mas o sofrimento, gente, vai ser uma opção. Podemos passar pela dor sabendo escolher. É o bem e o mal sofrer. Posso relacionar aqui inúmeras grandes aflições que passamos, né? Perda de emprego, pobreza, perda de um ente querido, a doença, né? Uma traição. São inúmeras as vicissitudes. Mas vamos lembrar que no Evangelho temos o capítulo das bem-aventuranças dos aflitos. Jesus traz no capítulo seguinte o capítulo 6º, né? Que é um Cristo consolador. Ele nos lembra que não estamos sozinhos. O Evangelho do Cristo, no Espiritismo, essa doutrina abençoada, vem nos afagar a alma, nos mostrar que existe uma causa que, apesar do problema e da dor serem enormes, serve de cura para o espírito. Quando, enfim, podemos nos livrar dessas amarras. Enfim, nosso caminho vai ser pedregoso, e isso quer dizer que estamos no caminho certo. A porta estreita é a porta que nos leva ao Pai, mas nesse caminho de espinho, quem nos carrega no colo é Jesus. Podemos, em momentos de aflição, pedir socorro por meio da prece. Os bons espíritos sempre estão à nossa disposição para nos socorrer. E vamos lembrar também, né? Vamos sair do nosso eu, da nossa aflição, né? E vamos lembrar de nós também como espíritos buscando ser melhores, nos tornando seres, criaturas do bem. Podemos amenizar também os sofrimentos, as aflições dos nossos irmãos em caminhada. Isso é caridade, gente. Tudo que estiver ao nosso alcance pelo próximo, isso é amor. Isso é o que nos aproxima de Deus e, com certeza, vai nos lapidando e nos tornar homens de bem. A gente sempre acha que não vai dar conta das dores, né, das aflições. Mas sempre falam assim também, olha, não tem mal que dure para sempre, como também não tem o bem que dure para sempre. Então, a gente tem que sempre estar confiando, né, que a gente vai dar conta, que a gente tem um Deus, que Ele olha em todos os momentos por nós, que Ele nos dá a oportunidade de crescer, de superar as dificuldades, essas aflições só nos tornam melhores a cada dia. Que a gente possa sair melhor, Senhor, sempre. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo, irmão, nosso irmão mais velho, tão querido e amoroso. Te agradecemos mais uma vez por termos conseguido chegar aqui, escutar o Teu Evangelho, mas pedimos ajuda para que possamos pôr em prática na nossa vida as Tuas leis, Senhor, que nós possamos caminhar sempre no rumo do crescimento espiritual, para que quando, Senhor, retornemos à pátria, possamos chegar de cabeça erguida, por termos conseguido nos adiantar, pouco que seja, para a alegria de todos esses que nos aguardam. Que a Tua luz, que a Tua paz, que o Teu amor possa permanecer nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, continuar dizendo sim ao Teu chamado, ao Teu trabalho, o trabalho na Tua seara. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos passar por todas as dificuldades, agradecidos que estamos,
Agradecemos mais uma vez essa coluna de espíritos que frequentam, que sustentam a nossa casa, esses espíritos amorosos que nos recebem e que nos carregam no colo todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Que nós possamos voltar aos nossos lares em paz e que lá chegando possamos transmitir essa paz que daqui levamos para todos que lá estiverem. Fortalece aos diretores da nossa casa, aos diretores espirituais também, para que essa casa, esse ponto de luz, continue sempre firme, forte e na determinação de continuar a nossa caminhada. Que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos. Te pedimos, Senhor, a permissão para encerrarmos o trabalho, os estudos, trabalho de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.